Você sabe como fazer a higienização correta dos ovos, o que você deve observar na compra, como você deve preparar os ovos a fim de evitar uma contaminação por vírus e até mesmo pelas bactérias? Bom, em primeiro lugar, observe o local onde estão esses ovos lá na comercialização. Então você tem que observar se o local está limpo, se é um local organizado, se é um local arejado, longe de fonte de calor, que essa é uma forma de evitar a contaminação ali por agentes estranhos, por micro-organismos. Ao comprar, observe os ovos se eles não estão rachados. Então abra mesmo, se for a caixinha, abra e observe se eles não têm rachaduras. Por quê? O maior risco de contaminação, onde que ficam armazenados ali esses micro-organismos, né? Vírus, bactérias? Eles ficam normalmente na gema do ovo ou na casca. Então se esse ovo tiver rachadura, a chance de ocorrer uma contaminação ali é muito maior. Então são critérios que você deve observar no momento da compra. Se você comercializa ovos, então esses cuidados são muito importantes também ao vender os ovos, né, para os seus clientes. Bom, uma vez que você comprou, chegou em casa com seus ovos, recebeu em casa por delivery, não importa. E agora o que é que você tem que fazer? Muito cuidado com as embalagens. Então toda embalagem que vem os ovos também tem um risco maior de contaminação ali. Então descarte logo essas embalagens, não deixe essas embalagens ali soltas pela sua cozinha, pela sua casa. Descarta, separa e joga fora. E aí os ovos. Muita gente pensa que é interessante, que é importante lavar os ovos antes de colocar na geladeira. Não, gente, isso não é uma prática legal. Por quê? Porque a casca do ovo ela é muito porosa e quando nós lavamos ali, nós colocamos mais umidade e a água é um veículo de contaminação. Então, é mais fácil que, se tiver alguma contaminação ali na casca, essa água vai levar esse vírus ou essa bactéria, esse micro-organismo para a parte interna do ovo. Então, você já gerou uma contaminação ali. Então, quando chegar, eu sei que você fica preocupado desse ovo ter contato com outros alimentos e sofrer uma contaminação cruzada, né? Você pode contaminar outros alimentos pelo contato. Então, o que eu oriento a fazer? Chegou com os ovos? Tira da embalagem que ele veio, que ele foi entregue para você, coloca dentro de um recipiente e coloca esse recipiente com os ovos dentro da geladeira, na parte mais interna da geladeira e não na porta. A porta, quando nós abrimos, a gente já tem uma transferência de calor para a parte interna da geladeira e também o balançar da porta, por mais que você abra com delicadeza, tem uma trepidaçãozinha que pode causar microfissuras na casca dos ovos e assim também sofrer uma contaminação. Então, e você diminui a temperatura também da geladeira quando você coloca os alimentos na porta, né? Então é importante que esses ovos sejam armazenados na parte interna. Coloca na prateleira lá dentro e aí quando você coloca nessa vasilha, ele já vai estar isolado ali e não vai ter contato mesmo com outros alimentos. Deixa ali. No momento sim que você for consumir, aí você pode fazer a lavagem em água corrente e utilizar em seguida. E como fazer a utilização? Quando nós aquecemos um alimento, desde que o centro daquele alimento alcance uma temperatura acima de 74 graus, que a gente chama de centro geométrico do alimento, nós temos mortes de vírus e bactérias. Mas, Nutri, eu tenho que enfiar um termômetro? Não precisa se preocupar. Tem algumas formas que você vai saber se aquele alimento alcançou essa temperatura acima de 74 graus. Como que você faz? Se você for cozinhar ovos, então certifique-se que a gema está dura. Um cozimento, né, para fazer ovos cozidos, um cozimento de 7 minutos na fervura já é o suficiente para ultrapassar essa temperatura de 74 graus e você ter morte desses micro-organismos. Se você vai fazer um ovo frito, o que você tem que observar? Se a gema está dura. Se a gema estiver dura, você alcançou ali os 74 graus no centro geométrico dos ovos. Então já é uma preparação segura. E evite preparações que você vai utilizar os ovos crus, como mousse, maionese, receitas que você coloca o ovo cru ali na receita. Então isso são preocupações que você deve ter, são cuidados que você deve ter e assim você não vai correr o risco aí de uma contaminação. Empanados, a milanesa, bolos, doces, todas as vezes que você fizer os ovos, né, nesse tipo de preparação, são preparações que você vai levar ou uma fritura ou um processo de cocção a seco no forno. Então, até aquele alimento ficar 100% cozido,
pode ter certeza também que esse alimento já atingiu, aí ultrapassou 74, 100 graus, que é onde nós temos morte dos micro-organismos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado bastante dessas dicas. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim que vai ser um prazer esclarecer. E se você quiser ter acesso à legislação que fala sobre higienização e comercialização de ovos, manda mensagem para mim também que eu envio o link para vocês. Um beijo e até a próxima!